Olá, aqui é a Ana Souza e hoje nós estamos disponibilizando a segunda parte do audiolivro O Caibalho. Mas se você puder e tiver condições de comprar o livro físico, nós encontramos o melhor preço lá na Amazon. E para facilitar, o link está aqui na descrição do vídeo. Então aproveite, se você não é inscrito aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, compartilhar e dar um like para ajudar a fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas, combinado? Livro O Caibalho, As 7 Leis Herméticas. Capítulo 7. O todo em tudo. Enquanto tudo está no todo, também é verdade que o todo está em tudo. Aquele que compreende realmente essa verdade alcançou o grande conhecimento. O Caibalho. Quantas vezes a maioria das pessoas ouviu repetir a declaração que a sua divindade, chamada por muitos nomes, era todo em tudo. E com que frequência e intensidade não desconfiaram elas da verdade oculta, encoberta por essas palavras tão descuidadamente pronunciadas? A expressão comumente usada é uma lembrança da antiga máxima hermética acima citada. Como diz o Caibalho, aquele que compreende realmente esta verdade alcançou o grande conhecimento. E sendo assim, examinemos agora essa verdade, cuja compreensão é tão plena de significado. Nessa exposição da verdade, essa máxima hermética, oculta-se uma das maiores verdades filosóficas, científicas e religiosas. Explicamos ao leitor o preceito hermético acerca da natureza mental do universo. A verdade segundo a qual o universo é mental. Está dentro da mente do todo, diz o Caibalho na passagem citada acima. Tudo está no todo. Mas atente-se também para a declaração correlata em que se afirma: também é verdade que o todo está em tudo. Essa declaração, aparentemente contraditória, é reconciliável pela lei do paradoxo. Trata-se, aliás, de uma exata declaração hermética das relações que existem entre o todo e o seu universo mental. Vimos que tudo está no todo. Vejamos agora o outro aspecto da questão. Segundo os preceitos herméticos, o todo é imanente, tem permanência intrínseca, é inerente, habita no seu universo, assim como em cada parte, partícula, unidade ou combinação dentro do universo. Essa afirmação é geralmente explicada pelos professores por meio de uma alusão ao princípio da correspondência. O professor ensina o discípulo a formar uma imagem mental de uma coisa, uma pessoa ou uma ideia, alguma coisa que tenha uma forma mental. O exemplo favorito é o do autor ou do dramaturgo que forma para si uma ideia de seus personagens, ou o do pintor ou escultor no processo de criação da imagem de um ideal que ele procura exprimir em sua arte. Em cada caso, o discípulo descobrirá que enquanto a imagem tem sua existência e seu ser unicamente dentro de sua própria mente, ainda assim ele, o estudante, o autor, o dramaturgo, o pintor ou o escultor, é também, em certo sentido, imanente à imagem mental em que permanece e habita. Em outras palavras, toda a verdade, vida, espírito e realidade da imagem mental é derivada da mente imanente do pensador. Aquele que refletir sobre isto por um momento não demorará a aprender a ideia aí contida. Para tomarmos o exemplo moderno, digamos que Otelo, Iago, Hamlet, Lear e Ricardo III existiram somente na mente de Shakespeare, no tempo da sua concepção ou criação. E ainda Shakespeare também existiu em cada um desses personagens, dando-lhe seu espírito, sua vitalidade e ação. Qual é o espírito dos personagens que conhecemos como Wilkins, Micawber, Oliver Twist, Uriah Heep? Será Dickens ou cada um desses personagens terá um espírito pessoal independentemente do seu criador?
tem a Vênus de Médici, a Madonna Sistina, o Apolo de Belvedere, espírito e realidade próprios ou são representantes do poder espiritual e mental de seus criadores? A lei do paradoxo demonstra que as duas proposições são verdadeiras, consideradas a partir de dois pontos de vista apropriados. Micawber é ao mesmo tempo Micawber e Dickens. E de novo, conquanto se possa dizer que Micawber é Dickens, não há identidade entre Dickens e Micawber. O homem como Micawber pode exclamar: o espírito do meu criador é inerente em mim e, no entanto, eu não sou ele. Como isso é diferente da meia-verdade, tão clamorosamente apregoada pelos falsos sábios, que varre os ares com gritos estridentes do tipo: eu sou Deus. Imaginai o pobre Micawber ou o sorrateiro Uriah Heep gritando: eu sou Dickens. Ou, em algumas peças de Shakespeare, um bufão que anuncia com grande eloquência que eu sou Shakespeare. O todo está no verme, mas este está longe de ser o todo. E ainda assim persiste a maravilha de que, embora o verme exista unicamente como uma coisa inferior, criada e existente no interior da mente do todo, ele, o todo, é imanente em a minhoca e as partículas que a constituem. Haverá algum mistério maior do que este do tudo no todo e o todo em tudo? O estudante certamente perceberá que os exemplos dados acima são necessariamente imperfeitos e inadequados, uma vez que representam a criação de imagens mentais em mentes finitas, ao passo que o universo é uma criação da mente infinita, e a diferença entre os dois polos a separa. E, no entanto, tudo é simplesmente uma questão de grau. O mesmo princípio está em operação. O princípio da correspondência se manifesta de um lado e do outro, assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. E na medida em que o homem se dê conta da existência do espírito inerente, imanente dentro de seu ser, ele subirá na escala espiritual da vida. Esse é o significado de desenvolvimento espiritual, o reconhecimento, a realização e a manifestação do Espírito dentro de nós. Procure não se esquecer nunca desta última definição. Ela contém a verdade da verdadeira religião. Existem muitos planos de existência, muitos subplanos de vida, muitos graus de existência no universo, e tudo depende do avanço dos seres na escala, que em sua extremidade inferior é a matéria mais grosseira e a superior só é separada pela divisão mais sutil do espírito do todo. E para cima e adiante, no transcurso dessa escala da vida, tudo está em movimento, tudo está no caminho cujo fim é o todo. Todo progresso é uma volta à morada, tudo vai para cima e adiante. Apesar de todas as aparências enganosamente contraditórias, essa é a mensagem dos iluminados. Os preceitos herméticos relativos ao processo da criação mental do universo ensinam que, no começo do ciclo de criação, o todo, em seu aspecto de ser, projeta sua vontade sobre seu aspecto de vir a ser, e inicia-se o processo de criação. Ensina-se que o processo consiste no rebaixamento da vibração até que se alcance um grau muito baixo de energia vibratória, quando então se manifesta a forma mais grosseira de matéria possível. Esse processo é chamado de estágio de involução, em que o todo se torna implicado ou envolvido em sua criação. Os hermetistas acreditam que esse processo tem uma correspondência com o processo mental de um artista, escritor ou inventor, que se envolve tão estreitamente com sua própria criação mental que quase se esquece de sua própria existência, e que durante esse período provisório quase vive em sua criação. Se em vez de envolvido usarmos a palavra extasiado, talvez possamos dar uma melhor ideia do que pretendemos dizer.
Esse estágio involutório da criação é às vezes chamado de efusão da energia divina, assim como o estado evolutivo é às vezes chamado de infusão. Considera-se que o polo extremo do processo criativo seja o mais distanciado do todo, enquanto o início do estágio evolutivo é tido como o princípio da oscilação de retorno de pêndulo do ritmo, uma ideia de volta a casa, que se encontra em todos os preceitos herméticos. Os preceitos ensinam que durante a efusão, as vibrações tornam-se cada vez mais baixas até que finalmente o impulso cessa e a oscilação de retorno tem início. Mas há uma diferença. Enquanto na efusão as forças criadoras se manifestam compactamente e como um todo, desde o início do estágio evolutivo ou de absorção, manifesta-se a lei da individualização. Isto é, a tendência a separar em unidades de força, até que finalmente aquilo que se separou do todo, como energia não individualizada, retorne à sua origem como incontáveis unidades de força poderosamente desenvolvidas. Depois de ter alcançado os mais altos graus da escala por meio da evolução física, mental e espiritual. Os antigos hermetistas usam a palavra meditação para descrever o processo da criação mental do universo na mente do todo. Também empregam frequentemente a palavra contemplação. Contudo, a ideia pretendida parece ter sido aquela do uso da atenção divina. A palavra atenção provém de uma raiz latina que significa estender-se, desdobrar-se. Portanto, o ato de atenção é realmente um desdobramento, uma extensão da energia mental, de modo que a ideia subjacente é prontamente entendida quando examinamos o significado real da atenção. Os preceitos herméticos acerca do processo de evolução são os que apresentamos a seguir. O todo, tendo refletido sobre o princípio da criação, tendo assim estabelecido os fundamentos materiais do universo, tendo trazido à existência por meio de sua formulação mental, gradualmente desperta da sua meditação, e assim começa a manifestar o processo de evolução nos planos materiais, mental e espiritual, sucessivamente e em ordem. É assim que começa o movimento de ascensão. Tudo passa a mover-se em direção ao espiritual. A matéria torna-se menos grosseira, as unidades passam a existir, as combinações começam a se formar, a vida aparece e manifesta-se em formas cada vez mais elevadas, e a mente entra em processo de evidência cada vez maior. As vibrações aumentam cada vez mais rapidamente. Em suma, todo o processo da evolução, em todas as suas fases, tem início e realiza-se de acordo com as leis estabelecidas do processo de infusão. Tudo isso ocupa imensuráveis éons do tempo do homem, cada um dos quais contém incontáveis milhões de anos. Ainda assim, porém, os iluminados nos ensinam que a criação completa de um universo, aí incluídas a involução e a evolução, mal chega a ser um piscar de olhos para o todo. No fim dos inúmeros ciclos de éons de tempo, o todo afasta sua atenção, sua contemplação e meditação do universo, pois a grande obra está terminada e tudo se retira para o todo de onde proveio. Contudo, ó mistério dos mistérios, o espírito de cada alma não é aniquilado, mas sim infinitamente expandido, confundindo-se a criatura e o Criador. Tal é o relato do iluminado. O exemplo acima apresentado da meditação e do subsequente despertar da meditação do todo é sem dúvida apenas uma tentativa da parte dos mestres para descrever o processo infinito por um exemplo finito, e ainda
Assim em cima como embaixo, existe apenas uma diferença de grau. E assim como o todo abandona sua meditação sobre o universo, com o tempo, o homem também deixa de manifestar-se no plano material e aprofunda-se cada vez mais no espírito inerente, que é, na verdade, o ego divino. A outra questão sobre a qual desejamos vos informar nesta lição, e por pouco ela não invade o terreno especulativo da metafísica. Embora nosso objetivo seja tão somente mostrar a futilidade desta especulação, aludimos à questão que inevitavelmente vem à mente de todos os pensadores que se aventuraram a investigar a verdade. A pergunta é: por que o todo cria os universos? A pergunta pode ser feita de diferentes maneiras, mas a que vai acima é o ponto fundamental da indagação. Os homens empenharam-se em responder a essa pergunta, mas ainda não há resposta digna do nome. Alguns imaginaram que o todo tinha algo a ganhar com isso, o que é absurdo, pois o que poderia ganhar o todo que já não possuísse? Outros buscaram a resposta na ideia de que o todo queria ter alguma coisa para amar, e outros responderam que ele o havia criado por prazer ou divertimento, ou porque estava solitário, ou para manifestar seu poder. Todas essas explicações e respostas são pueris, pertencentes ao período infantil do pensamento. Outros procuraram explicar o mistério com base no pressuposto de que o todo se vira obrigado a criar em virtude de sua própria natureza interna, seu instinto criador. Essa ideia é mais avançada que as demais, mas seu ponto fraco está no fato de que o todo possa ser obrigado por qualquer coisa, quer interna, quer externa. Se sua natureza interior ou seu instinto criador o obrigou a fazer qualquer coisa, então a natureza interna ou o instinto criador seria o absoluto em vez do todo. Desta perspectiva, porém, uma parte da proposição cai por terra. E, no entanto, o todo cria e manifesta, e parece encontrar algum tipo de satisfação em fazê-lo. E é difícil fugir à conclusão de que, em algum grau infinito, deve haver no homem alguma coisa que corresponda a uma natureza interior ou a um instinto criador, com um desejo e uma vontade correspondente e infinitos. Não poderia agir a menos que quisesse agir, e não poderia querer agir a menos que desejasse agir, e não desejaria agir a menos que isso lhe desse alguma satisfação. E todas essas coisas pertenceriam a uma natureza interior e poderiam ser postuladas como se estivessem de acordo com a lei de correspondência. Ainda assim, porém, preferimos pensar no todo como se sua atuação fosse totalmente livre de qualquer influência, tanto interna como externa. Esse é o problema que se encontra na raiz da dificuldade, e a dificuldade que se encontra na raiz do problema. Estritamente falando, é impossível dizer que o todo tem uma razão qualquer para agir, pois uma razão implica uma causa, e o todo está acima de toda causa e efeito, a não ser quando quer tornar-se causa, momento em que o princípio se põe em movimento. Assim, torna-se muito clara ao leitor a constatação de que a matéria é impenetrável, do mesmo modo como o todo é incognoscível. Assim como dizemos que o todo simplesmente é, também somos obrigados a dizer que o todo age porque age. Enfim, o todo é toda razão em si mesma, toda lei em si mesma, toda ação em si mesma. E podemos dizer, sem medo de errar, que o todo é a sua própria razão, a sua própria lei, a sua própria ação. Ou que o todo, a sua razão, a sua ação, a sua lei, são um.
e que todos esses nomes designam a mesma coisa. Na opinião daqueles que lhes estão ministrando essas lições, é preciso procurar a resposta no eu interior do todo, junto com seu segredo da existência. Em nossa opinião, a lei da correspondência compreende somente esse aspecto do todo, ao qual podemos nos referir como o aspecto do dever. Por trás desse aspecto encontra-se o aspecto do ser, em que todas as leis se perdem na lei. Todos os princípios emergem no princípio. E o todo, o princípio, o ser são idênticos, um e o mesmo. Nesse ponto, portanto, a especulação metafísica é fútil. Abordamos o assunto aqui simplesmente para mostrar que reconhecemos a pergunta e também o absurdo das respostas costumeiras da metafísica e da teologia. Por último, talvez interesse aos nossos estudantes aprender que, enquanto alguns dos antigos e modernos professores herméticos tenderam mais a aplicar o princípio da correspondência à questão, o que os levou à conclusão da natureza interior. As lendas nos dizem que Hermes, o Grande, ao ser inquirido por seus discípulos mais avançados sobre essa questão, respondia-lhes pressionando fortemente um lábio contra o outro e não dizia nenhuma palavra, indicando que não havia resposta. Contudo, ele talvez tenha pretendido aplicar o axioma de sua filosofia, segundo o qual os lábios da sabedoria estão cerrados, ao não ser para os ouvidos do entendimento. Acreditando que nem mesmo seus discípulos mais avançados não possuíam o entendimento que os habilitava à aquisição daquele conhecimento. Seja como for, se Hermes possuía o segredo, ele deixou de compartilhá-lo, e no que diz respeito ao mundo, os lábios de Hermes estão fechados a este respeito. E onde o grande Hermes hesitou em falar, que mortal ousaria ensinar? Contudo, não se esqueçam de que, qualquer que seja a resposta a essa questão, se é que tal resposta existe, permanece a verdade de que, enquanto tudo está no todo, é igualmente verdadeiro que o todo está em tudo. O ensinamento é enfático neste ponto, e podemos acrescentar as palavras finais da citação. Aquele que realmente compreender essa verdade terá alcançado um grande conhecimento. Capítulo 8. Os planos da correspondência. Assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. O Caibalion. O segundo grande princípio hermético implica a verdade de que há uma harmonia, uma afinidade e correspondência entre os diferentes planos de manifestação, vida e existência. Esta afirmação é uma verdade porque tudo que o universo contém, as mesmas leis, os mesmos princípios e as mesmas características se aplicam a cada unidade, ou combinação de unidades de atividade, conforme cada uma manifesta seus fenômenos em seu próprio plano. Para fins de conveniência de pensamento e estudo, a filosofia hermética considera que o universo pode ser dividido em 3 grandes classes de fenômenos, conhecidos como os 3 grandes planos, a saber: 1. O grande plano físico; 2. O grande plano mental; 3. O grande plano espiritual. Essas divisões são mais ou menos artificiais e arbitrárias, pois a verdade é que todas elas não são senão graus ascendentes da grande escala da vida, cujo ponto mais baixo é a matéria indiferenciada e o ponto mais elevado, o do espírito. E, além disso, os diversos planos se interpenetram, tornando impossível fazer uma distinção clara e segura
entre os fenômenos superiores do plano físico e os dos fenômenos inferiores do plano mental, ou entre os fenômenos superiores do plano mental e os fenômenos inferiores do plano físico. Enfim, os três grandes planos podem ser considerados como três grandes grupos de graus de manifestação da vida. Embora os objetivos deste pequeno livro não nos permitam entrar numa discussão pormenorizada ou de uma explicação do tema desses diferentes planos. A essa altura, parece-nos apropriado fazer uma descrição geral do mesmo. A princípio, podemos examinar a pergunta tantas vezes feita pelo neófito que deseja ser informado sobre o significado da palavra plano, termo que tem sido usado com muita frequência, porém muito mal explicado em muitas obras recentes sobre o ocultismo. A pergunta é geralmente feita mais ou menos desta maneira: um plano é um lugar que tem dimensões ou é simplesmente uma condição ou estado? E a ela respondemos: não é um lugar nem uma dimensão ordinária do espaço. Ainda assim, porém, é mais que um estado ou uma condição. Pode ser considerado como um estado ou condição, e apesar disso, um estado ou condição é um grau de dimensão, em escala sujeita a mensurações, um tanto paradoxal, não é verdade? Todavia, examinemos a questão. Uma dimensão, como sabemos, é uma medição em linha reta, algo que se reporta a uma mensuração, etc. As dimensões ordinárias do espaço são comprimento, largura e altura, ou talvez comprimento, largura, altura, espessura ou circunferência. Mas há outra dimensão de coisas criadas, ou de medida em linha reta, conhecida tanto pelos ocultistas como pelos cientistas, embora estes ainda não a tenham designado pela palavra dimensão. E essa nova dimensão, que a propósito é a tão especulada quarta dimensão, é a norma usada para determinar os diferentes graus ou planos. Esta quarta dimensão pode ser chamada de a dimensão da vibração. Este fato é bem conhecido pela ciência moderna, bem como pelos hermetistas que incorporaram em seu terceiro princípio hermético a verdade segundo a qual tudo se move, tudo vibra, nada está em repouso, desde as manifestações mais elevadas até as mais baixas. Tudo e todas as coisas vibram. Não apenas vibram em diferentes coeficientes de movimento, mas também em direções diferentes e de maneiras distintas. Os graus de frequência das vibrações constituem os graus de medição na escala de vibrações, em outras palavras, os graus da quarta dimensão. E esses graus formam aquilo que os ocultistas chamam de planos. Quanto mais elevado o grau de frequência vibratória, mais elevado será o plano e mais elevada a manifestação da vida que ocupa esse plano. Assim, apesar de um plano não ser um lugar, nem ainda um estado ou condição, possui qualidades comuns a ambos. Teremos mais a dizer sobre o assunto da escala de vibrações em nossas próximas lições, nas quais examinaremos o princípio hermético da vibração. Contudo, não se esqueçam agora que os três grandes planos não são divisões reais dos fenômenos do universo, mas simplesmente termos arbitrários usados pelos hermetistas para facilitar o pensamento e o estudo dos diferentes graus e formas da atividade e da vida universal. O átomo de matéria, a unidade de força, a mente do homem e a existência do arcanjo são graus de uma escala.
todos fundamentalmente iguais, com a diferença circunscrita a uma mera questão de grau e frequência de vibração. Todas são criações do todo e têm sua existência na infinita mente do todo. Os hermetistas subdividem cada um desses 3 grandes planos em 7 planos menores, e cada um é, por sua vez, também subdividido em 7 subplanos, todas as divisões sendo mais ou menos arbitrárias, interpenetrando-se com frequência umas nas outras, e adotadas somente para facilitar o estudo e o pensamento científicos. O grande plano físico, com os seus 7 planos menores, é a divisão dos fenômenos do universo, que inclui tudo o que diz respeito às coisas, às forças e às manifestações físicas e materiais. Inclui todas as formas do que chamamos de matéria e todas as formas do que chamamos de energia ou força. Devemos saber, porém, que a filosofia hermética não reconhece a matéria como uma coisa em si, ou como categoria dotada de uma existência à parte. Mesmo na mente do todo, os preceitos ensinam que a matéria não é senão uma forma de energia, isto é, uma energia numa baixa frequência de determinado tipo de vibrações, e por consequência, os hermetistas colocam a matéria na categoria da energia e lhe atribuem 3 dos 7 planos inferiores do grande plano físico. Esses 7 planos físicos inferiores são os seguintes: 1. O plano da matéria A. 2. O plano da matéria B. 3. O plano da matéria C. 4. O plano da substância etérea D. 5. O plano da energia A. 6. O plano da energia B. E 7. O plano da energia C. O plano da matéria A compreende as formas da matéria em seus estados sólido, líquido e gasoso, como geralmente encontramos nos livros de física. O plano da matéria B compreende certas formas mais elevadas e sutis de matéria, cuja existência a ciência moderna só agora começa a reconhecer. Os fenômenos da matéria radiante, em suas fases energia radiante, etc., pertencem à subdivisão inferior desse plano menor. O plano da matéria C compreende as formas da matéria mais sutil e tênue, de cuja existência os cientistas comuns não suspeitam. O plano da substância etérea compreende o que a ciência chama de éter, uma substância de extrema tenuidade e elasticidade, que impregna todo o espaço do universo e age como meio para a transmissão de ondas de energia, como a luz, o calor, a eletricidade, etc. Essa substância etérea forma uma relação conectora entre a matéria, assim chamada, e a energia, e participa da natureza de ambas. Os preceitos herméticos, contudo, ensinam que esse plano tem 7 subdivisões, como as têm todos os planos menores, e que, na verdade, existem 7 éteres, e não apenas um. Imediatamente acima do plano da substância etérea está o plano da energia A, que compreende as formas comuns da energia conhecida pela ciência, tendo como subplanos, respectivamente, o calor, a luz, o magnetismo, a eletricidade e a atração, incluindo a gravitação, a coesão, a afinidade química, etc. E várias outras formas de energia indicadas pelas experiências científicas, mas ainda não nomeadas ou classificadas. O plano da energia B compreende 7 subplanos de formas elevadas da energia ainda não descobertas pela ciência, mas que a ela se refere como as forças mais sutis da natureza. São chamadas a se manifestar em certas formas de fenômenos mentais,
graças aos quais esses fenômenos se tornam possíveis. O plano da energia C compreende 7 subplanos de energia tão altamente organizada que apresenta muitas das características da vida, não sendo, porém, reconhecida pela mente humana no plano ordinário de desenvolvimento, só estando disponível aos seres do plano espiritual. Essa energia é impensável para uso do homem comum e pode ser quase considerada como o poder divino. Os seres que a empregam são como deuses, mesmo quando comparados com os tipos humanos mais elevados de que temos conhecimento. O grande plano mental compreende as formas de coisas viventes que encontramos o tempo todo em nosso cotidiano, bem como certas outras formas nem tão bem conhecidas, a não ser pelos ocultistas. A classificação nos 7 planos mentais inferiores é mais ou menos satisfatória e arbitrária, a menos que acompanhada de explicações detalhadas que são alheias aos nossos objetivos deste pequeno livro. Mas podemos muito bem mencioná-las. São elas: 1. O plano da mente mineral. 2. O plano da mente elemental A. 3. O plano da mente vegetal. 4. O plano da mente elemental B. 5. O plano da mente animal. 6. O plano da mente elemental C. 7. O plano da mente hominal. O plano da mente mineral compreende os estados ou condições das unidades, entidades ou grupos e combinações das mesmas, que vitalizam as formas conhecidas por nós como minerais, substâncias químicas, etc. Essas entidades não devem ser confundidas com moléculas, átomos e corpúsculos, que são simplesmente os corpos ou as formas materiais dessas entidades. Assim como o corpo de um homem é a sua forma material e não ele mesmo. Em certo sentido, essas entidades podem ser chamadas de espíritos, e são seres viventes de um grau inferior de desenvolvimento, vida e mente. Apenas um pouco mais que as unidades de energia vivente, que abrangem as mais elevadas subdivisões do mais elevado plano físico. Em geral, o pensamento corrente não atribui a posse de mente, alma ou vida ao reino mineral. Mas todos os ocultistas admitem sua existência e a ciência moderna evolui rapidamente e está muito perto de aceitar o ponto de vista do hermetismo no que diz respeito a esse assunto. As moléculas, os átomos e os corpúsculos têm seus amores e ódios, seus gostos e aversões, suas atrações e repulsões, afinidades e discordâncias, etc. E muitas das mais ousadas dentre as mentes científicas modernas já expuseram sua opinião de que o desejo e a vontade, as emoções e os dos átomos só diferem em grau no que diz respeito aos dos homens. Não temos aqui tempo ou espaço para tratar dessas questões. Todos os cientistas sabem que esse é um fato. E outros buscam confirmação externa em obras científicas mais recentes. Estas são as 7 subdivisões usuais deste plano. O plano da mente elemental A compreende o estado, a condição e o grau de desenvolvimento mental e vital de uma classe de entidades desconhecidas ao homem comum, mas com as quais os ocultistas estão familiarizados. São invisíveis aos sentidos ordinários do homem, mas não obstante existem e têm sua parte do drama do universo. Por um lado, seu grau de inteligência está entre o das entidades minerais e químicas, e por outro, entre o das entidades do reino vegetal.
Também há 7 subdivisões nesse plano. O plano da mente vegetal, em suas 7 subdivisões, compreende os estados ou as condições das entidades pertencentes aos reinos do mundo vegetal, cujos fenômenos vitais e mentais são muito bem compreendidos pelas pessoas de inteligência mediana. Muitas obras científicas novas e interessantes foram publicadas na última década sobre a mente e a vida das plantas. As plantas têm vida, mente e alma, assim como os animais, o homem e o super-homem. O plano da mente elemental B, nas suas 7 subdivisões, compreende os estados e as condições de uma forma mais elevada das entidades elementais ou invisíveis, tendo a sua parte na obra geral do universo, cuja mente e vida formam uma parte da escala entre o plano da mente vegetal e o plano da mente animal, com as entidades participando da natureza de ambos. O plano da mente animal, nas suas 7 subdivisões, compreende os estados e as condições das entidades, seres ou almas que animam as formas de vida animal, que nos são familiares a todos. Não é preciso entrar em detalhes sobre esse reino ou plano de vida, porque o mundo animal nos é tão familiar como o nosso próprio mundo. O plano da mente elemental C, nas suas 7 subdivisões, compreende as entidades ou seres invisíveis, como são todas as formas elementais que participam da natureza, da vida animal e da vida humana em certo grau e certas combinações. As formas mais elevadas possuem inteligência semi-humana. O plano da mente humana, nas suas 7 subdivisões, compreende as manifestações da vida e da mentalidade que são comuns ao homem nos seus diferentes graus, gradações e divisões. A esse respeito, queremos salientar o fato de que o homem comum, atual, não ocupa mais que a 4ª subdivisão do plano da mente humana, e somente os mais inteligentes transpuseram os limites da 5ª subdivisão. A raça levou milhões de anos para alcançar essa posição e ainda levará muito tempo para que ela consiga chegar à 6ª e 7ª subdivisões, e inclusive que ultrapasse seus limites. Não devemos nos esquecer, porém, de que antes de nós existiram raças que passaram por esses graus e, no fim, chegaram a planos mais elevados. Nossa própria raça é a 5ª, com retardatários da 4ª, que pôs os pés no caminho. Contudo, há algumas almas avançadas da nossa própria raça que ultrapassaram as massas e passaram para a 6ª e a 7ª subdivisões, e um pequeno número de outras que foi ainda mais além. O homem da 6ª subdivisão será o super-homem, o da 7ª, o sobre-humano. No nosso estudo dos 7 planos mentais inferiores, simplesmente fizemos alusão, em sentido geral, aos 3 planos elementais. Nesta obra, não queremos entrar em detalhes sobre esse assunto, uma vez que nosso objetivo limita-se a tratar da filosofia e dos preceitos em geral. Mas podemos dizer algo mais ao leitor, com o fim de oferecer-lhe uma ideia um pouco mais clara das relações entre esses planos e aqueles com que ele está mais familiarizado. Os planos elementais guardam, com os planos da mentalidade e da vida mineral, vegetal, animal e humana, a mesma relação existente entre as teclas pretas e brancas do piano. As teclas brancas são suficientes para produzir música, mas há certas escalas, melodias e harmonias em que as teclas pretas têm um papel a desempenhar e em que sua presença é necessária. Os planos elementais também são necessários como elos de ligação das condições da alma, dos estados de entidades, etc.
entre os vários outros planos em que certas formas de desenvolvimento são alcançadas. Este último fato oferece ao leitor que sabe ler nas entrelinhas uma nova luz sobre os processos da evolução e uma nova chave da porta secreta dos saltos de vida entre os diferentes reinos. Os grandes reinos dos elementais são plenamente reconhecidos pelos ocultistas, e suas citações nos textos esotéricos são abundantes. Os leitores de Zanoni, de Bulwer Lytton e outras obras semelhantes poderão reconhecer as entidades que habitam esses planos de vida. Passando do grande plano mental para o grande plano espiritual, que poderemos dizer: como poderemos explicar esses estados mais elevados do ser, da vida e da mente? As mentes ainda incapazes de compreender e entender as subdivisões mais elevadas do plano da mente luminal? A tarefa é impossível. Só podemos falar nos termos mais gerais. Como seria possível descrever a luz a um homem que nasceu cego? O açúcar a alguém que nunca saboreou algo doce? E a harmonia a uma pessoa surda de nascença? Tudo que podemos dizer é que os 7 planos inferiores do grande plano espiritual, com cada plano inferior tendo suas 7 subdivisões, compreende seres que possuem vida, mente e forma tão superiores às do homem atual, quanto este se encontra em relação aos vermes, aos minerais ou mesmo a certas formas de energia ou matéria. A vida desses seres transcende a nossa em tão alto grau que nem mesmo podemos pensar em seus detalhes. Suas mentes transcendem as nossas a tal ponto que para elas mal parecemos pensar, e nossos processos mentais parecem quase análogos aos processos materiais. A matéria de que suas formas são compostas provém dos planos mais elevados da matéria, e não somente isso, mas também se afirma que alguns são revestidos de energia pura, que se poderá dizer de tais seres? Nos 7 planos inferiores do grande plano espiritual, existem seres que podemos chamar de anjos, arcanjos, semideuses. Nos mais baixos dos planos inferiores, vivem aquelas grandes almas que chamamos de mestres e adeptos. Acima deles vêm as grandes hierarquias das hostes angelicais, inconcebíveis ao homem, e acima delas estão aqueles que podemos, sem irreverência, chamar de os deuses. Tão elevada é a posição que ocupam na escala do ser. Seu ser, sua inteligência e seu poder são semelhantes àqueles atribuídos pelas raças humanas às suas concepções da deidade. Esses seres encontram-se, inclusive, muito além dos maiores voos da imaginação humana. Somente a palavra divino é passível de aplicação a eles. Muitos desses seres, assim como as hostes angelicais, têm grande interesse pelos assuntos do universo, nos quais desempenham um importante papel. Essas divindades invisíveis e anjos auxiliares aumentam sua influência livre e poderosamente no processo da evolução e do progresso cósmico. Sua eventual ajuda e intervenção nas questões humanas levaram ao surgimento de muitas lendas, crenças, religiões e tradições da raça, passadas e presentes. Sem um instante de descanso, elas sobrepuseram seu conhecimento e poder ao mundo, tudo sem dúvida sob domínio da lei do todo. Contudo, até os mais notáveis dentre esses seres avançados existem simplesmente como criações da mente do todo, e são sujeitos aos processos cósmicos e às leis universais. Ainda são mortais. Se quisermos, podemos chamá-los de deuses, mas ainda não são nada mais que os irmãos mais velhos da raça, as almas avançadas que sobrepujaram seus irmãos e que renunciaram ao êxtase da absorção pelo todo,
com o fim de ajudar a raça na sua jornada ascendente ao longo do caminho. Contudo, eles pertencem ao universo e estão sujeitos às suas condições. São mortais e seu plano situa-se abaixo daquele do Espírito Absoluto. Somente os hermetistas mais avançados são capazes de entender os preceitos ocultos acerca do estado de existência e os poderes manifestados nos planos espirituais. Os fenômenos são tão superiores aos dos planos mentais que, se tentássemos descrevê-los, nossa tentativa resultaria fatalmente num emaranhado de ideias. Somente aquelas cujas mentes foram muito instruídas nas linhas da filosofia hermética por muitos anos, sim, aqueles que trouxeram consigo, de outras encarnações, o conhecimento previamente adquirido, são suscetíveis de compreender exatamente o significado do ensinamento relativo aos planos espirituais, e boa parte desses ensinamentos secretos é considerada pelos hermetistas como demasiado sagrada, importante e até mesmo perigosa para ser divulgada ao grande público. O aluno inteligente pode reconhecer o que queremos dizer quando afirmamos que o significado de espírito, tal como o usam os hermetistas, é semelhante ao de poder vivente, forma animada, essência oculta, essência da vida, etc. Significado que não deve ser confundido com o termo usual e comumente empregado em relação com os termos, isto é, religioso, eclesiástico, espiritual, etéreo, sagrado, etc. Para os ocultistas, a palavra espírito se emprega no sentido de princípio animador, trazendo consigo a ideia de poder, energia viva, força mística, etc. E os ocultistas sabem que aquilo que conhecem como poder espiritual pode ser empregado tanto para o bem como para o mal, de acordo com o princípio da polaridade. Um fato que foi reconhecido pela maioria das religiões em suas concepções de Satã, Beelzebu, o diabo, Lúcifer, anjos caídos, etc. E foi assim que os conhecimentos a respeito desses planos foram conservados no Santo dos Santos, na Câmara Sagrada do Templo, em todas as fraternidades esotéricas e ordens ocultas. Contudo, podemos dizer aqui que a história reserva um destino terrível àqueles que adquiriram poderes espirituais extraordinários e não souberam usá-los bem. E a oscilação do pêndulo de ritmo os fará recuar ao extremo mais recôndito da existência material, a partir de onde deverão voltar sobre seus passos, elevando-se em direção ao espírito, mas sempre com a tortura adicional de levar com eles a lembrança permanente das alturas das quais caíram graças às suas más ações. As lendas dos anjos caídos têm uma base em fatos reais, como sabem todos os ocultistas avançados. A luta pelo poder egoísta nos planos espirituais sempre tem como consequência inevitável o fato de a alma egoísta perder seu equilíbrio espiritual e retroceder tanto quanto se havia elevado anteriormente. Contudo, mesmo para uma alma desse tipo, existe uma oportunidade de retorno, e essas almas tomam o caminho de volta, pagando um preço extremamente alto de acordo com a lei invariável. Para concluir, gostaríamos de lembrar novamente que, segundo o princípio da correspondência, que incorpora uma conhecida verdade, assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima, todos os 7 princípios herméticos estão em plena atuação em todos os diversos planos, físico, mental e espiritual. O princípio da substância mental certamente se aplica a todos os planos, pois todos são mantidos na mente do todo. O princípio da correspondência manifesta-se em tudo, uma vez que existe correspondência, harmonia e afinidade entre os diversos planos.
O princípio da vibração manifesta-se em todos os planos. Na verdade, as diferenças mesmas que contribuem para a criação dos planos procedem da vibração, como explicamos. O princípio da polaridade manifesta-se em cada plano, sendo os extremos dos polos aparentemente opostos e contraditórios. O princípio do ritmo manifesta-se em cada plano, e o movimento dos fenômenos tem seu fluxo e refluxo, seu ponto máximo e mínimo. O princípio de causa e efeito manifesta-se em cada plano. Todo efeito tem sua causa e toda causa tem seu efeito. O princípio de gênero manifesta-se em cada plano, sendo a energia criadora sempre manifestada e operando ela pela linha dos aspectos masculinos e femininos. Assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. Este axioma hermético, que vem atravessando os séculos, incorpora um dos grandes princípios dos fenômenos universais. Na sequência do nosso exame dos princípios remanescentes, veremos ainda mais claramente a verdade da natureza universal deste grande princípio da correspondência. Capítulo 9. A vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. O Kybalion. O terceiro grande princípio hermético, o princípio da vibração, incorpora a verdade que o movimento é manifestado em tudo no universo, que nada está em estado de repouso, que tudo se move, vibra e circula. Esse princípio hermético foi reconhecido por muitos dos primeiros grandes filósofos gregos, que o introduziam em seus sistemas. Depois, durante séculos, foi perdido de vista pelos pensadores que não pertenciam às fileiras herméticas. No século XIX, porém, a ciência física redescobriu a verdade e as descobertas científicas do século XX acrescentaram provas adicionais da exatidão e verdade dessa doutrina hermética secular. Os preceitos herméticos reiteram que não somente tudo está em movimento e vibração constante, mas também que as diferenças entre as diversas manifestações do poder universal se devem inteiramente à variação da escala e do modo das vibrações. E não apenas isso, mas também que em si mesmo o todo manifesta uma constante vibração de um grau tão infinito de intensidade e movimento rápido que praticamente pode ser considerado como em estado de repouso. Os instrutores dirigem a atenção do estudante para o fato de que, ainda no plano físico, um objeto que se move rapidamente, como uma roda giratória, parece estar parado. Os ensinamentos preconizam que, com efeito, o espírito está num lado do polo de vibração, sendo o outro polo formado por certas modalidades extremamente grosseiras da matéria. Entre esses dois polos encontram-se milhões de graus e modos de vibração. A ciência moderna provou que o que chamamos de matéria e energia nada mais é que um modo de movimento vibratório, e alguns dos cientistas mais avançados estão adotando rapidamente a opinião dos ocultistas, para os quais os fenômenos da mente são igualmente modos de vibração e movimento. Vejamos o que a ciência tem a dizer sobre a questão das vibrações na matéria e na energia. Em primeiro lugar, a ciência ensina que toda matéria manifesta, em algum grau, as vibrações procedentes da temperatura ou do calor, seja um objeto quente ou frio, não sendo essas condições nada além de graus diferentes da mesma coisa. Ele manifesta certas vibrações de calor e, nesse sentido, está em movimento e vibração. Logo, todas as partículas da matéria estão em movimento circular,
desde o corpúsculo até os sóis. Os planetas giram em torno dos sóis, e muitos deles giram sobre seus eixos. Os sóis movem-se ao redor de grandes pontos centrais, e acredita-se que estes se movam ao redor de outros ainda maiores, e assim por diante, ad infinitum. As moléculas de que as espécies particulares da matéria são compostas se acham num estado de constante vibração e movimento, umas ao redor das outras e umas contra as outras. As moléculas são compostas de átomos que, da mesma maneira, encontram-se em estado de constante movimento e vibração. Os átomos são compostos de corpúsculos, muitas vezes chamados de elétrons, íons, etc., que também estão em estado de movimento rápido, girando um ao redor do outro e que manifestam um estado e um modo de vibração muito rápidos. Portanto, vemos que todas as formas da matéria manifestam a vibração de acordo com o princípio hermético da vibração. E o mesmo acontece com as diversas formas de energia. A ciência ensina que a luz, o calor, o magnetismo e a eletricidade são simplesmente formas de movimento vibratório, conectadas de algum modo com o éter e provavelmente dele emanadas. Até o momento, a ciência não procurou explicar a natureza dos fenômenos conhecidos como coesão, que é o princípio da atração molecular, nem a afinidade química, que é o princípio da atração atômica, nem a gravitação, o maior desses três mistérios, que é o princípio da atração pela qual cada partícula ou massa de matéria liga-se estreitamente a cada outra partícula ou massa. Essas três formas de energia não são ainda compreendidas pela ciência, embora os escritores inclinem-se a crer que elas também sejam manifestações da mesma forma de energia vibratória. Fato que os hermetistas conheciam e ensinaram em tempos que já se perderam ao longe. O éter universal, que é postulado pela ciência, sem que sua natureza seja compreendida claramente, é considerado pelos hermetistas como uma manifestação superior daquilo que se chama erroneamente de matéria, isto é, matéria num grau superior de vibração, e é chamada por eles de a substância etérea. Os hermetistas preconizam que essa substância etérea é de extrema tenuidade e elasticidade, e que impregna o espaço universal, servindo como meio de transmissão das ondas de energia vibratória, como o calor, a luz, a eletricidade, o magnetismo, etc. Os ensinamentos preconizam que a substância etérea é um elo entre as formas de energia vibratória conhecidas por um lado como matéria e por outro como energia ou força, e também que em termos de grau e modo ela manifesta um grau de vibração inteiramente próprio. Para mostrar os efeitos das escalas crescentes de vibração, os cientistas ofereceram o exemplo de uma roda, peão ou cilindro movendo-se rapidamente. A ilustração pressupõe uma roda, peão ou cilindro rotativo girando em baixa velocidade. Para facilitar a exposição do que virá a seguir, chamaremos essa coisa que gira de objeto. Suponhamos que o objeto se move lentamente. Pode ser visto facilmente, é aumentada gradualmente. Em pouco tempo, seu movimento torna-se tão rápido que se pode ouvir um grunhido surdo ou uma nota grave. Então, quando se aumenta ainda mais a velocidade do movimento, pode-se distinguir a nota imediatamente superior. Assim, uma depois da outra, todas as notas da escala musical aparecem, tornando-se cada vez mais altas à medida que aumenta o movimento.
Finalmente, quando a rotação tiver atingido certa velocidade, a última nota perceptível aos ouvidos humanos, a última nota aguda e estridente, se desvanece e sobrevém o silêncio. Não se ouve nenhum som proveniente do objeto giratório, e a velocidade do movimento é tão grande que o ouvido humano se torna incapaz de registrar as vibrações. Então começa a percepção dos graus ascendentes de calor, e depois de algum tempo, o olho tem um vislumbre de que o objeto começou a adquirir uma cor avermelhada, opaca e sem brilho. À medida que a velocidade aumenta, o vermelho adquire maior brilho. Depois, com velocidade ainda maior, o objeto adquire uma cor intermediária entre o vermelho e o amarelo. Em seguida, esse alaranjado torna-se amarelo. E então, sucessivamente, seguem-se os tons de verde, azul, azul-violeta e finalmente violeta, à medida que a velocidade se torna ainda maior. Finalmente, o violeta se desvanece, tornando-se impossível de ser registrado pelo olho humano. Mas existem raios invisíveis que emanam do objeto giratório, os que se usam para fotografar, e outros raios sutis de luz. É quando começam a se manifestar os raios especificamente conhecidos como raio-x, etc. Quando a constituição do objeto começa a se modificar, a eletricidade e o magnetismo são emitidos quando o grau apropriado de vibração for alcançado. Quando o objeto atinge certo grau de vibração, suas moléculas se desintegram e se decompõem nos elementos ou átomos originais. Os átomos, por sua vez, seguindo o princípio da vibração, separam-se nos incontáveis corpúsculos de que são compostos. Finalmente, até os corpúsculos desaparecem e pode-se dizer que o objeto é composto de substância etérea. A ciência não ousa levar ainda mais longe a ilustração, mas os hermetistas ensinam que, se as vibrações fossem aumentando continuamente, o objeto remontaria aos sucessivos estados e manifestaria, por sua vez, os diversos estágios mentais. Depois, seguiria seu caminho em direção ao espírito, até finalmente reintegrar-se ao todo, que é o espírito absoluto. O objeto, contudo, teria deixado de ser um objeto muito antes de alcançar o estágio de substância etérea. Por outro lado, porém, a ilustração é correta na medida em que mostra que efeito seria obtido se os graus e modos de vibração fossem constantemente aumentados. Não se deve perder de vista, no exemplo acima, que nos estágios em que o objeto emite vibrações de luz, calor, etc., ele não se decompõe nessas formas de energia, que ocupam uma posição bem mais alta na escala, mas que simplesmente alcançam um grau de vibração no qual essas formas de energia são liberadas até certo ponto da influência confinante de suas moléculas, átomos e corpúsculos, conforme o caso que se apresenta. Apesar de muito mais elevadas na escala do que a matéria, essas formas de energia estão aprisionadas e circunscritas às combinações materiais em razão de as energias se manifestarem através de formas materiais e de as usarem, ainda que isso as deixe enredadas e confinadas em suas criações de formas materiais, o que, em certa medida, é uma verdade inerente a todas as criações, uma vez que a força criadora se envolve em tudo aquilo que cria. Contudo, os preceitos herméticos vão muito mais longe do que os que provêm da ciência moderna. Eles ensinam que toda manifestação do pensamento, emoção, raciocínio, vontade ou desejo
ou de qualquer condição ou estado mental são acompanhados por vibrações, uma parte das quais é descartada e tende a afetar a mente de outras pessoas por indução. Esse é o princípio que produz os fenômenos de telepatia, influência mental e outras formas da ação e do poder de uma mente sobre outra mente, com as quais o grande público vem se familiarizando rapidamente graças à grande disseminação do conhecimento oculto por parte de diversas escolas, cultos e professores que em nossa época vêm atuando em domínios do pensamento. Todo pensamento, toda emoção ou estado mental tem seu grau e modo de vibração. E por um esforço da vontade da pessoa ou de outras pessoas, esses estados mentais podem ser reproduzidos do mesmo modo que é possível reproduzir um som musical, fazendo vibrar um instrumento com certa frequência. E assim como a cor pode ser reproduzida da mesma maneira. Pelo conhecimento do princípio da vibração, aplicado aos fenômenos mentais, uma pessoa pode polarizar sua mente no grau desejado, adquirindo assim um perfeito domínio sobre seus estados mentais, suas disposições de ânimo, etc. Do mesmo modo, pode afetar as mentes dos outros, produzindo nelas os estados mentais desejados. Em suma, pode produzir no plano mental o que a ciência produz no plano físico, isto é, vibrações à vontade. Sem dúvida, esse poder só pode ser adquirido por meio de instrução, de exercícios e de uma prática apropriada à ciência da transmutação mental, um dos ramos da arte hermética. Uma pequena reflexão sobre o que até aqui dissemos mostrará ao estudante que o princípio da vibração subjaz aos admiráveis fenômenos do poder manifestado pelos mestres e adeptos, que aparentemente são capazes de revogar as leis da natureza, mas que, na verdade, estão simplesmente usando uma lei contra outra, um princípio contra outros, e que obtêm seus resultados mudando as vibrações dos objetos materiais ou formas de energia, e assim realizam os comumente chamados milagres. Como disse, com razão, um dos antigos escritores hermetistas, aquele que compreende o princípio da vibração está de posse do cetro do poder. Capítulo 10. A polaridade. Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu par de opostos. O semelhante e o dessemelhante são uma só coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam, todas as verdades são meias-verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. O Kybalion. O quarto grande princípio hermético, o princípio da polaridade, contém a verdade que todas as coisas manifestadas têm dois lados, dois aspectos, dois polos, um par de opostos, separados por uma multiplicidade de graus entre os dois extremos. Os velhos paradoxos que sempre deixaram perplexa a mente dos homens são explicados por esse princípio. O homem também reconheceu alguma coisa semelhante a esse princípio e empenhou-se em explicá-lo por ditos, máximas e aforismos como os seguintes: tudo existe e não existe ao mesmo tempo. Todas as verdades são meias-verdades. Todas as verdades são meio falsas. Há dois lados para cada coisa. Todo verso tem seu reverso, etc. Os preceitos herméticos afirmam, com efeito, que a diferença entre coisas que parecem ser diametralmente opostas é apenas uma questão de grau. Os mestres ensinam que os pares de opostos podem ser reconciliados, que tese e antítese são idênticas em natureza,
mas diferentes em graus, e que a reconciliação universal dos opostos é efetuada por um conhecimento desse princípio da polaridade. Eles dizem que os exemplos desse princípio podem resultar de um exame da verdadeira natureza de todas as coisas. Começam por mostrar que o espírito e a matéria são simplesmente dois polos da mesma coisa, e que os planos intermediários nada mais são que graus de vibração. Eles mostram que o todo e os muitos são a mesma coisa, a diferença sendo simplesmente uma questão de grau de manifestação mental. Assim, a lei e as leis são os dois polos opostos de uma só coisa. O mesmo se pode dizer sobre o princípio e os princípios, a mente infinita e as mentes finitas. Então, passando ao plano físico, eles demonstram o princípio dizendo que o calor e o frio são de natureza idêntica e que as diferenças nada mais são que uma questão de graus. O termômetro marca muitos graus de temperatura, chamando-se o polo mais baixo frio e o mais elevado calor. Entre esses dois polos há muitos graus de calor ou frio. Podemos dar-lhes qualquer desses nomes sem incorrer em nenhum erro. O grau mais elevado é sempre o mais quente, enquanto o mais baixo é sempre o mais frio. Não há demarcação absoluta. Tudo é questão de grau. No termômetro não há lugar em que o calor cessa e começa o frio. Tudo isso é uma questão de vibrações superiores ou inferiores. Mesmo os termos alto e baixo, que somos obrigados a usar, são unicamente polos da mesma coisa. Os termos são relativos. O mesmo se pode dizer de leste, oriente e oeste, ocidente. Viajai ao redor do mundo em direção leste e chegareis ao ponto chamado oeste, em relação ao vosso ponto de partida. Viajai para o norte e, em dado momento, parecer-vos-á estar em direção ao sul, ou vice-versa. A luz e a escuridão são polos da mesma coisa, com muitos graus entre elas. O mesmo acontece com a escala musical, começando com dó e aumentando a frequência vibratória dos sons, chegareis a outro dó, e assim sucessivamente. A diferença entre as duas extremidades do quadro sendo a mesma, com muitos graus entre os dois extremos. A escala das cores é a mesma. As vibrações altas e baixas são a única diferença entre o ultravioleta e o infravermelho. O grande e o pequeno são relativos, assim também o ruído e o silêncio. O duro e o flexível seguem a regra, e assim também o agudo e o grave, o positivo e o negativo, são dois polos da mesma coisa, separados por uma infinidade de graus. O bem e o mal não são absolutos. Chamamos uma extremidade da escala de bem e a outra de mal, ou uma de mal e a outra de bem, conforme o uso dos termos. Uma coisa é menos boa do que a coisa mais elevada na escala, mas essa coisa menos boa, por sua vez, é mais boa, melhor, que a coisa imediatamente inferior a ela, e assim por diante, sendo mais ou menos regulado pela posição na escala. E assim é no plano mental. O amor e o ódio são geralmente considerados como coisas diametralmente opostas entre si, inteiramente diferentes e irreconciliáveis. Mas aplicamos o princípio da polaridade e constatamos que não há nada que se possa chamar de amor absoluto ou ódio absoluto, como sentimentos distintos entre si. Ambos são simplesmente termos aplicados aos dois polos da mesma coisa. Se partirmos de um ponto da escala
encontramos mais amor ou menos ódio, à medida que nos pomos a subi-la, e mais ódio e menos amor conforme descemos, o que é verdadeiro, seja qual for o ponto, superior ou inferior, de onde tivermos partido. Há graus de amor e de ódio, e há um ponto médio em que o semelhante e o dessemelhante tornam-se tão insignificantes que é difícil distinguir entre eles. A coragem e o medo seguem a mesma regra. Os pares de opostos existem em toda parte. Onde encontrarmos uma coisa, encontraremos seu oposto, os dois polos. E esse é o fato que permite ao hermetista transmutar um estado mental em outro, conforme os ditames da polarização. As coisas pertencentes a diferentes classes não podem ser transmutadas entre si, mas as de uma mesma classe podem sê-lo, isto é, sua polaridade é passível de modificação. Assim, o amor nunca se transformará em leste ou oeste, tampouco em vermelho ou violeta, mas pode se transformar em ódio, e frequentemente o faz, do mesmo modo que o ódio pode ser transformado em amor, bastando-lhe, para tanto, mudar de polaridade. A coragem pode tornar-se medo e vice-versa. As coisas duras podem ficar moles, as coisas agudas podem ficar graves, as coisas frias podem ficar quentes, e assim por diante, a transmutação sendo sempre entre coisas da mesma natureza, porém de graus diferentes. Tomemos o caso de um homem medroso, elevando suas vibrações mentais na escala medo-coragem. Ele pode adquirir um grau superior de coragem e destemor, e da mesma maneira, um homem preguiçoso pode tornar-se um indivíduo ativo, enérgico, simplesmente pela polarização na direção da qualidade desejada. O estudante que está familiarizado com os processos pelos quais as diversas escolas de ciência mental e ciências afins produzem mudanças nos estados mentais dos que seguem seus ensinamentos, poderá não compreender o princípio que subjaz a todas essas mudanças. Contudo, quando o princípio da polaridade for bem compreendido e se perceber que as mudanças mentais são ocasionadas por uma mudança de polaridade, por um simples deslocamento na mesma escala, a questão será mais facilmente entendida. A mudança não é da natureza de uma transmutação de uma coisa em outra, totalmente distinta. Trata-se apenas de uma mudança de graus nas mesmas coisas, uma diferença da maior importância. Por exemplo, se fizermos uma analogia com o plano físico, veremos que é impossível mudar o calor em agudeza, ruído, altura, etc. Mas o calor pode ser transmutado em frio, simplesmente pela diminuição das vibrações. Da mesma forma, o ódio e o amor são mutuamente transmutáveis, e o mesmo se pode dizer do medo e da coragem. O medo, porém, não pode ser transformado em amor, nem a coragem em ódio. Os estados mentais pertencem a inúmeras classes, e cada uma tem seus polos opostos, entre os quais uma transmutação é possível. O estudante reconhecerá facilmente que nos estados mentais, bem como nos fenômenos do plano físico, os dois polos podem ser respectivamente classificados como positivo e negativo. Assim, o amor é positivo para o ódio, a coragem para o medo, a atividade para a indolência, etc. E também se pode dizer aos que não estão familiarizados com o princípio da vibração, o polo positivo parece ser de um grau superior ao polo negativo, dominando-o facilmente. A tendência da natureza é conceder a atividade ao polo positivo.
além da mudança de polos dos próprios estados mentais, por parte da arte da polarização, os fenômenos da influência mental, em suas múltiplas fases, nos mostram que o princípio pode estender-se de modo a abranger os fenômenos da influência de uma mente sobre outra, fenômenos sobre os quais tanto se tem escrito e ensinado nos últimos anos. Quando se compreende que a indução mental é possível, isto é, que esses estados mentais podem ser produzidos pela indução de outros, então se pode ver imediatamente como um certo grau de vibração ou polarização de determinado estado mental pode ser comunicado a outra pessoa, e sua polaridade nesta classe de estados mentais pode ser alterada. É no contexto desse princípio que os resultados de muitos tratamentos mentais são obtidos. Por exemplo, uma pessoa é taciturna, melancólica e cheia de medo. Um cientista que trabalha com saúde mental e que, contando com uma vontade muito bem treinada, consegue dar à sua mente as vibrações que desejar e, por conseguinte, obter a polarização desejada em seu próprio caso. Produz um estado mental semelhante em outra pessoa, por meio da indução. O resultado é que as vibrações aumentam de intensidade e que a pessoa se polariza em direção à extremidade positiva da escala, e não à extremidade negativa, e seu medo e outras emoções negativas são transmutadas em coragem e em outros estados mentais igualmente positivos. Um pequeno estudo vos mostrará que a grande maioria dessas mudanças mentais ocorre de conformidade com a linha de polarização. A mudança é uma variação de grau e não de espécie. O conhecimento da existência desse grande princípio hermético habilitará o estudante a compreender melhor seus próprios estados mentais e os de outras pessoas. Ele verá que todos esses estados são questões de grau, motivo pelo qual será capaz de elevar ou abaixar suas vibrações à vontade, mudar seus polos mentais e, desse modo, tornar-se mestre de seus estados mentais, em vez de ser seu servo e escravo. E por meio desse conhecimento, poderá auxiliar inteligentemente seus semelhantes e mudar sua polaridade pelos métodos apropriados, sempre que essa mudança se mostrar conveniente ou desejável. Nosso conselho a todos os estudantes é que se familiarizem com esse princípio da polaridade, pois seu correto entendimento lançará luz sobre muitas questões de difícil solução. E assim eu chego ao final dessa segunda parte do livro O Kybalion. Nos acompanhe aqui no canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E continue nos acompanhando porque em breve eu vou colocar a parte final do livro O Kybalion. Então, nos vemos em breve. Até a próxima!